o caminho que sobrou. E, Carol, eu tenho um trecho para colocar para vocês aqui dessa manifestação de ontem. Vamos lá. Quatro cantos dessa pátria maravilhosa. É um país fantástico, é a nossa terra prometida. O Brasil nasceu com a vocação da liberdade. O que estão vivendo no momento é muito triste. É muito triste e doloroso. Mas nós não vamos perder a esperança. Nós vamos continuar lutando. Não vamos baixar a cabeça para ninguém. Se queremos democracia, se queremos liberdade, se queremos uma pátria melhor para todos, todos nós somos responsáveis pelo futuro do nosso país. Mais uma vez, ele me deu uma outra vida. Sou muito grato a ele. Jamais esperava ser vereador na minha vida. Acabei sendo presidente da República. Deixamos uma marca no meio de vocês. Vocês conheceram as entranhas dos poderes. Vocês conheceram o seu país por dentro. Hoje nós sabemos quem somos, o que queremos e para onde iremos. Tudo passa pela decisão de cada um de vocês. Eu sou apenas instrumento. Eu sou o empregado de vocês. E, Carol, o que eu acho muito emblemático dessa fala do Bolsonaro e também de ver aquela quantidade de pessoas ontem, né, uma multidão considerável, isso daí acaba com aquela mistificação, com aquele medinho, né, aquele melindre de falar que não dá para fazer em Brasília, é um erro estratégico. Quer dizer, eu acho que agora as pessoas podem sim se apropriar dos espaços públicos para fazer as manifestações de maneira regular, de maneira tranquila, mas expressando o que está no coração delas. Acho que, de novo, é mais uma abertura que a gente tem para manter a pressão, porque a anistia não é só sobre anistia. A anistia é sobre quantas famílias que hoje sofrem nas mãos de um poder que se mostrou e tem se mostrado e continua se mostrando sem qualquer limite. Marco, a gente está debatendo essa questão, teve golpe, não teve golpe. Para mim, o maior golpe que a gente está vivendo no Brasil hoje é essa questão da anistia. Hugo Motta, quando foi candidato a presidente da casa, prometeu para toda a oposição que ia pautar a anistia e, uma vez presidente, simplesmente ignorou. A gente teve ali um pedido, né, assinado de regime de urgência para esse PL da anistia. Motta sentou em cima e ignorou. Sei que a gente não entrou ainda na questão do ramagem, mas não tem como dissociar as duas coisas, né? O Motta ontem pautou, muito bem pautado, aliás, mas a percepção do Supremo é exatamente essa, que eles pautaram a questão do trancamento ali, da sustação da ação do ramagem, para uma compensação do Motta de não ter pautado a anistia. Então, tudo no Brasil hoje virou essa moeda de troca suja que o Congresso está fazendo, que o STF está fazendo. A anistia, assim, essa camisa da Michelle muito me emociona, né? Ela ali de batom com a anistia já, representando ali a Débora, que é uma mãe de 2 filhos pequenos. A gente tem a Juliana, que é uma mãe de 3 filhos menores, que ainda está presa, mesmo a lei garantindo que mães de filhos menores tenham direito à prisão domiciliar. A gente tem um Clezão que morreu, né, distante da família, das filhas, que agora vai ver o pai sendo morto como um criminoso, sem direito a um julgamento digno. Assim. Então, é o maior crime humanitário que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? A gente tem perdão para Adriana Anselmo, que foi, né, esposa do Sérgio Cabral, que tinha filhos menores, que foi solta, escândalos de corrupção, bilionários, entendeu? Que foi da Lava Jato, e não tem de uma pessoa que escreveu em batom numa estátua que no dia seguinte se lavou a estátua e o tal crime dela estava apagado. Então, essa manifestação é muito bem-vinda, assim como todas as outras. É uma pena, está cheio para um dia da semana, para ser em Brasília, para uma mobilização feita às pressas, né, com o ex-presidente Bolsonaro vindo direto do hospital. Mas as manifestações no resto do Brasil poderiam estar mais cheias. Mas o que o STF está conseguindo? Botar medo na população. E a gente precisa exatamente pautar o debate,
estar nas ruas para mostrar que a gente não tem medo e que essa pauta é urgente. Exato, a pauta é urgente. Tem mais um ponto aqui do Nicolas cobrando o Hugo Mota, e eu acho pertinente também a gente colocar para o professor Adriano. Vamos lá. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Agora, o meu recado é específico para quem está sentado em cima. Ontem, pastor Silas, a gente votou com o meu voto contrário o aumento de deputados aqui. Aumento de deputados não é prioridade aqui para o nosso país. Sabe o que é prioridade? Anistia já! Deputado Hugo Mota, presidente aqui dessa casa, você foi eleito com os nossos votos, confiamos, e o povo brasileiro está aqui andando, caminhando, pedindo para você. Paute a anistia por honra, por dignidade, por fazer o que é certo, porque o nosso país não pode ficar refém simplesmente uma decisão de uma pessoa. Aqui estão representantes do povo, e mais, aqui está o Supremo, porque vocês são o Supremo, porque o Supremo é o povo. Que Deus abençoe o nosso Brasil. E, professor, acho que o grande ponto que para mim é interessante trazer para a nossa análise é quando existe uma dificuldade muito grande, lembra que a gente conseguiu trazer aí mais de 280 deputados pela urgência da anistia, que tecnicamente já passou ali com tranquilidade da metade do número de congressistas no Congresso. E o Colégio de Líderes sabota isso. Quando a gente vê essas coisas, eu acho que é um indicativo claro de que a gente também precisa fazer reformas internas, de regimento interno, porque senão perde o controle e a gente fica na mão de negociata entre um presidente da Câmara e Deus sabe quem está do outro lado. Nesse caso está o Supremo. Mas quantas coisas podem estar do outro lado? Ou quantas entidades ou organizações que a gente não tem controle e que eles usam para fazer manobra regimental? Se tem uma coisa antidemocrática que existe, é isso. As pessoas sempre criticam o Congresso, falando assim, demora para votar uma lei, tem que ir para a Câmara, depois tem que ir para o Senado, aí se o Senado mudar alguma coisa, volta para a Câmara, é muito moroso. Mas essa é a parte democrática do processo. O que sabota o nosso regimento é o poder do presidente, seja da Câmara, seja do Senado, dele decidir, por mais que você... Porque assim, ainda é pior, Marcos, o Colégio de Líderes resolve lá o que é interessante ser pautado, mas chegar na hora, se o presidente lá não pôr na mesa o papelzinho lá, se ele não falar, né, a Carol entende muito bem esses ritos, né, o cara tem que ler, se ele não ler que aquele negócio vai entrar na pauta, ele não entra na pauta, galera, ele não vai ser votado. Então assim, esse poder exacerbado que os presidentes... Por isso que os caras fazem uma negociata gigante, promete o que não vai cumprir, mente para os seus eleitores, que no caso são os outros deputados, para assumir o poder da Câmara e do Senado, porque é um poder muito grande do presidente da Câmara e do Senado, porque eles resolvem se tira ou não, e não tem nem o que cobrar depois. Vai falar assim, você prometeu pra gente que ia pautar, meu amigo, agora eu que decido se eu vou pautar ou não. Pelo menos vamos tentar ver se os deputados entendem que nós temos que ter algo mais, não dá para confiar muito nos nossos colegas que vão prometer o que vão fazer como presidente. Isso não existe mais, não pode, depois desse ato que o Hugo Mota fez, porque assim, se não tivesse prometido, tudo bem, galera, o cara não quer pautar a anistia, tudo bem, né, tá errado, porque se você tem a maioria ali, consegue votar a urgência, mas ele prometeu, ele falou que ia pautar, né, ganhou muito voto de muita gente falando que ia pautar anistia, pacificar o país, essas coisas. Então assim, esse é um problema grave que eu vejo no regimento da Câmara, no Congresso Nacional, de forma geral, das duas casas, é isso. Um poder discricionário muito grande que o presidente tem depois de tudo que foi conversado, passado em comissões, levado para o plenário, levantado as assinaturas para poder se ter a urgência, ele resolve se ele vai pôr ou não na mesa. Esse é um grande problema que nós temos no nosso regimento, que precisava ser arrumado, né? A gente teve uma oportunidade de mexer o regimento por causa da pandemia, podia ter mexido nisso, né? Mas aí perde-se o poder, né? Aí perde-se o poder, né, Marco? Aí perde o poder e ninguém quer perder poder, nem a Globo. Nem a Globo. E olha, eu vou jogar André Sadi no colinho da Carol Esponza.
Você está preparada para isso, Carol? Porque... Vamos lá. A essa hora da manhã. Esses jogados de colinho, você arrebenta com a gente, mano. E eu vou te falar uma coisa, tá? A Andréa Sadi, ela fotografa bem, mas tá triste ali o negócio, tá feio. Porque não adianta, se você é sabujo, se você acaba virando subserviente, né, de forças malignas, isso corrói a beleza exterior também, Carol. Por isso que o Adriano é esse galã, por isso que a Carol é uma modelo da direita liberal, olha só. E a gente tem a Andréa Sadi, que o vídeo do Nicolas virou fenômeno a ser analisado por sociólogos, por cientistas políticos, e virou algo que gera temor, virou pauta de atuação do governo federal, do Palácio do Planalto. Vejam vocês aí. O deputado Nicolas Ferreira ontem fez um vídeo que viralizou nas redes sociais sobre a fraude no INSS, chamando de roubo dos velhinhos, dos aposentados. E esse vídeo acendeu um alerta no Palácio do Planalto. Conversei com integrantes do governo e também com integrantes da bancada do governo no Congresso. Eles estão preparando, está aqui no meu blog, uma reação. Estão orientando aliados a preparar um material, um roteiro ali, para ver como respondem a esse vídeo, que já tinha, até hoje mais cedo, 70 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Por que tudo isso é muito importante? Porque eles têm um trauma do vídeo do Pix no comecinho do ano. Muito impressionante como o Palácio do Planalto, aliados do presidente Lula, reconhecem o poder de alcance do Nicolas, estão discutindo uma reação, mas ninguém me crava qual vai ser essa reação. Porque não sabem exatamente se vai funcionar. Só que, como eu sempre digo aqui, o tempo das redes não é o tempo dessa política. Não é dessa política que pensa de uma forma analógica. E não estou fazendo nenhum juízo de valor. É porque, de fato, o Nicolas, a fluência dele é no meio digital. 124 milhões, tá? Atualizando em tempo real para você, Carol. 124 milhões de visualizações, 5 milhões de curtidas já, tá? 4 milhões e 977 mil curtidas. Marco, deixa eu até fazer uma autopropaganda aqui também minha. Eu tinha postado essa semana um vídeo exatamente de uma crítica da Sadi, que não foi sobre o Nicolas, foi sobre o INSS, né? Que ela faz ali esse mesmo esquema aí, ela faz uma postagem dela falando que o INSS seria pior para a imagem do governo do que o vídeo do Pix, né? Do escândalo do Pix, que também foi um vídeo do Nicolas. Ela está comparando um desvio que já está aí, tá até aí na tarja, né? Quando eu fiz o vídeo, a gente ainda achava que era 90 bi, depois já está aí cada dia que passa sobe mais, eu já nem tinha visto 220, estava ontem em 120, quer dizer, quanto mais a gente está mexendo, mais escândalo está saindo disso. E aí, qual que é a preocupação da assessoria de imprensa do governo, né? Dessa emissora que você colocou aí? É a imagem do governo. Não importa o aposentado. Assim, mas ela tem muita razão nessa questão do Nicolas, né? A gente tem alguns dos nossos parlamentares que estão conseguindo pautar o debate, e isso é maravilhoso. O que o Nicolas está fazendo é sensacional, porque senão a gente ia ficar refém de uma narrativa exatamente como essa da Sadi, como se o escândalo do INSS fosse uma coisa pequena, porque a imprensa está minimizando isso, tá essa disputa ali, se veio do governo Bolsonaro, se veio do governo Lula, ignorando que a gente está falando da população mais vulnerável que a gente tem. 70% dos pensionistas, né, do INSS são aposentados rurais, são aposentados que não sequer sabem como começar a reclamar pelos seus direitos, né, a reaver esses valores que foram roubados, assim, é crime hediondo. E maravilhoso que o Nicolas esteja conseguindo trazer isso para uma população, primeiro que não assiste mais Globo News, para o mais jovem, que o Nicolas comunica com uma geração que a Globo News não comunica mais. Então é uma pena que a emissora ainda se preste esse papel de seguir aí passando pano para as atrocidades desse governo.